Aleluia. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu tô tranquilinho, é normal, não liga não. Quem me conhece sabe, já tremo de natureza, sou meio acelerado, mas na hora que a gente pisa aqui em cima é mais estreito, irmão. Na hora que a gente sobe aqui é mais estreito. É forte, como disse a pastora, é forte. Mas uma coisa me tranquiliza. Sabe o que me tranquiliza? Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o Renan, é sobre a palavra. E eu já quero te dizer de antemão agora, não crie expectativa no Renan. Não crie expectativa em mim. Eu sou homem assim como você, eu tenho minhas dificuldades assim como você, eu sou falho assim como você, mas eu tenho um Deus assim como você. E eu creio que aquilo que o Senhor ele tem ministrado, aquilo que o Senhor tem feito eu vivenciar, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, a minha oração hoje é que da mesma forma que eu fui impactado, da mesma forma que essa palavra cortou no meu coração, porque como a gente sempre costuma dizer, primeiro ela rasga aqui, ela corta aqui, para que depois a gente possa entregar algo. Primeiro eu preciso receber, ser transformado e vivenciar, para só assim então depois eu poder entregar algo. Então que você receba, que você esteja com o seu coração aberto para receber a porção que o Senhor trouxe para essa noite. Amém? Se coloque em pé mais um instante, vamos orar mais uma vez. Já foi orado, mas oração nunca é demais. Que nós venhamos colocar esse momento da palavra diante do Senhor. Que você ore pela minha vida, eu preciso da sua oração. Que você abençoe a minha vida nesse momento. Que o Espírito Santo venha falar através de mim ao seu coração. Que não venha sair nenhuma palavra do Renan aqui nessa noite. Que não venha sair nenhuma palavra vinda do Renan homem, carnal, aqui nessa noite. Mas que o Espírito Santo flua e tenha total liberdade nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós adentramos mais uma vez na Tua presença, Jesus. Nós queremos Te agradecer mais uma vez por essa noite, por este culto, Pai. Nós apresentamos a palavra, Jesus, a Tua palavra no Teu altar nessa noite, Deus. Pai, eu coloco a minha vida em submissão à Tua presença neste lugar, ó Deus. Eu coloco o meu coração, a minha mente, ó Deus, o meu pensar, o meu falar, ó Deus, todos os meus sentidos à Tua disposição. Espírito Santo, usa-me conforme a Tua vontade, que não venha sair palavras da minha boca, algo que está somente no meu coração, mas que venha fluir, ó Deus, diretamente de Ti, do Teu Espírito Santo, através da minha vida, Jesus. Que se cumpra, Deus, o Teu propósito, o Teu querer nessa noite, que se cumpra aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, ó Deus. Nós consagramos a Ti este tempo de palavra, Deus. Eu consagro e rendo a minha vida a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se sentar aplaudindo e glorificando ao Senhor, irmãos? Aleluias. Eu gostaria que você abra a sua palavra lá em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler a princípio do verso 36 ao verso 39. E já fazendo uma introdução da palavra, para quem costuma anotar tema, nós criamos esse hábito de colocar um tema na palavra. O tema hoje que eu quero trazer para a palavra de hoje é Vivendo o Propósito. Vivendo o Propósito. E se nós formos, deixa sua Bíblia aberta aí que nós já vamos ler. E se nós formos buscar o contexto, o que é propósito, segundo o dicionário, segundo aquilo que o dicionário diz, ele é um projeto e um desígnio. Projeto ou desígnio. E aí eu te pergunto, qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? E algo que eu quero te trazer hoje aqui, talvez não vai ser uma revelação muito profunda da palavra, talvez não vai ser algo tão assim, mas da forma que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu quero te dizer, às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina. Às vezes as coisas elas estão debaixo do nosso nariz, na simplicidade. E nós queremos contextualizar muito, nós queremos criar muitos cenários, nós queremos criar algo muito complexo. E quando o Senhor está ali do nosso lado, falando na simplicidade da palavra dele, amém? Mateus capítulo 22, verso 36 a 39. Mestre, verso 36.
qual é o maior mandamento na lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Verso 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Até aqui. Mediante essa palavra, qual é o nosso propósito? Qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, como filhos, como servos, como criação? Meu irmão, o nosso propósito, ele é algo simples. É glorificar a Deus através da nossa vida. É amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É amar o próximo como a nós mesmos. Nós somos feitos, lá em Gênesis diz, nós somos feitos imagem e semelhança de Cristo. Nós somos criação do Senhor, imagem e semelhança dEle. E o Senhor nos criou imagem e semelhança dEle para que nós pudéssemos, dessa forma, glorificar a Ele. Porque se nós somos imagem e semelhança de Cristo, Ele nos criou na forma dEle. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E quando eu sou imagem e semelhança de alguém, eu sei como essa pessoa se comporta. Eu sei o que ela precisa para ser honrada, para ser glorificada. E a partir do momento que o Senhor, Ele coloca a essência dEle sobre as nossas vidas, Ele nos habilita e nos traz o entendimento de como glorificar a Ele através das nossas vidas, sendo como Ele seria, amando a Ele acima de todas as coisas. Nosso propósito é amar a Deus acima de todas as coisas, ser imagem e semelhança de Cristo na terra e amar o próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós levamos a nossa vida nascer, crescer e morrer. Muitas vezes nós vivenciamos nessa terra somente nesse cronograma. Vou nascer, vou viver e vou morrer. E eu tô aqui para te dizer nessa noite que a nossa vida é muito mais do que isso. O Senhor, Ele não te criou somente para nascer, para viver e para morrer. E eu quero que você saia desse lugar nessa noite entendendo que há um propósito maior de Deus para a sua vida. Há um propósito que você foi criado, que você foi escolhido, que você foi chamado para vivenciar aqui nessa terra. Você não é somente uma criação que vai nascer nessa terra, vai ter uma vida normal e vai morrer e tudo passou. O Senhor, Ele criou eu e você com um propósito. Nós temos uma missão para cumprir aqui nessa terra. Nós temos algo que nós carregamos que talvez muitos ainda não identificaram. Eu não vou dizer que não carregam, porque eu creio que todos são imagem e semelhança, são criados em imagem e semelhança de Deus. Só que muitos demoram para entender, para compreender, para receber, para vivenciar isso. E você está aqui, você entende. Então você carrega algo. Você não é somente mais um ser humano nessa terra. Você não é somente mais um homem, mais uma mulher, mais um jovem, mais uma criança. Você não é só mais um nessa terra. Você é muito mais do que isso. Você tem um propósito para cumprir aqui nessa terra. O Senhor, Ele te criou para glorificar a Ele através da sua vida. Pare e pense um pouquinho a importância da sua vida. A sua vida é para glorificar a Deus. Você consegue entender isso, meu irmão? A sua vida não é para você viver, é para você glorificar a Deus. A sua vida, a minha vida não é para mim cumprir a minha vontade, para mim cumprir o meu querer. É para eu glorificar a Deus acima de todas as coisas. Amando a Ele, servindo a Ele, amando ao meu próximo, servindo ao meu próximo, como eu gostaria de ser servido. E nós só podemos encontrar, entender e vivenciar esse propósito nos consagrando e vivendo perto de Deus. Estando perto daquele que nos criou. Quando nós decidimos entregar e consagrar nossa vida ao Senhor, quando nós decidimos caminhar perto dEle, de ter uma vida com Deus, aí sim eu começo a entender como glorificar a Deus. Porque não há como eu glorificar a Deus se eu não caminhar com Ele, se eu não entender Ele, se eu não ter meu momento de intimidade com Ele, se eu não vivenciar com Ele dia após dia, eu não vou conseguir glorificá-lo. Porque eu não sei, eu não entendo o que Ele gosta, eu não entendo o que agrada a Ele. Mas a partir do momento que nós nos consagramos, nós colocamos a nossa vida à disposição dEle, que nós colocamos o nosso ser em consagração, entregando verdadeiramente,
o Senhor, Ele passa a se revelar a nós. E à medida que Ele se revela, eu passo a entender o coração de Deus. E a partir do momento que eu entendo o coração de Deus, libera na minha mente, no meu ser, no meu corpo, na minha vida, como agradá-lo, porque eu sei como agradá-lo. Eu estou habilitado a agradá-lo através das minhas atitudes, através do meu ser e através do ambiente que eu estou inserido. Amém? Você está comigo? Aleluias. Eu digo que é algo muito simples, porque eu tenho vivenciado isso na minha vida, irmão. Muitas vezes a gente quer muitas coisas mirabolantes e o Senhor, Ele começa a apontar pra gente caminhos e situações que a gente reflete e olha, mas era tão fácil assim? Era tão fácil assim, eu tava querendo complicar tudo. Era tão simples, estava debaixo do meu nariz como ter uma vida com Deus, como viver o meu propósito. E a gente muitas vezes não consegue enxergar. Muitas vezes nós clamamos a Deus, Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? E nós já imaginamos, me corrija se eu estiver errado, mas comigo muitas vezes foi assim, não, meu propósito eu acho que é ser um pregador, meu propósito eu acho que é ser um evangelista, não, meu propósito eu acho que é fazer missões, meu propósito é louvor, tocar um teclado, meu propósito, e a gente começa a criar muitas coisas. Isso não é o seu propósito, meu irmão. O meu e o seu propósito é glorificar a Deus acima de todas as coisas, através da minha vida e da sua vida. E o que eu quero te dizer, meu irmão, nós podemos ter diferentes atuações, nós podemos ter diferentes habilidades. Eu posso ter uma habilidade, você pode ter outra. Nós podemos ter diferentes cargos nessa terra, profissões, uns são advogados, outros são médicos, outros são empresários. Outros são CLT normal, empregados, outros são empreendedores. Nós podemos ter diversas ocupações, diversas atuações, diversos conhecimentos. Mas em todos eles, o meu propósito e o seu, ele não muda. Acho que você não entendeu. Em todos eles, não importa a sua atuação, não importa onde você está inserido, não importa onde você foi colocado. O propósito de vida de Deus para mim e para você é o mesmo. É glorificá-lo acima de todas as coisas. O Senhor, Ele nos fez com o mesmo propósito, mas Ele nos dá diferentes habilidades. Nós pegamos o Reina, pastor Diogo lá no salão. O Senhor é glorificado lá através da sua vida? Quantas pessoas não recebem cura através de uma palavra, de um aconselhamento enquanto corta o cabelo? Pastor Diogo, Dani no banco. Quantos clientes abençoados chegam ali com um problema e através de uma palavra ali no momento de um atendimento, é edificado, é transformado. E muitas vezes, meu irmão, nós não entendemos o ambiente que nós somos inseridos, que nós estamos inseridos. Mas eu quero te propor algo, eu quero trazer uma palavra para você hoje. Não questione a Deus o porquê que você está inserido naquele lugar. Questione a Deus qual é o propósito dele naquele lugar. E aí você vai passar a ver que as coisas elas vão começar a fazer sentido na sua vida. Porque muitas vezes eu vou ser colocado, eu vou ser inserido em um ambiente que eu, Renan, não quero estar. Eu não quero estar inserido naquele lugar. Não é algo que eu gosto, não é algo que eu gostaria de estar fazendo, não é algo que eu gostaria de estar vivenciando, não é uma experiência que eu gostaria de estar passando. Mas é algo necessário para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e Ele seja glorificado. Isso. Meu irmão, eu tô aqui para te dizer algo hoje. Não importa qual é o plano de vida que você tem. Não importa qual é o plano profissional que você tem. Não importa qual é o sonho que você tem, aquilo que você almeja para a sua vida. Nada disso importa. Seja qual for o plano, que você tem, que você almeja, o sonho, o propósito que você coloca no seu coração, seja ele qual for, no final, se tiver alinhado à vontade de Deus, ele vai glorificar, ele vai resultar na glória de Deus. E muitas vezes nós temos sonho, nós temos propósitos que nós achamos que é propósito. Eu tinha em mente,
Eu posso dizer para você que nas últimas semanas, nos últimos meses, Deus fez uma reviravolta na minha vida. Assim, em todos os aspectos e principalmente na minha mente. Porque eu tinha propósitos, eu tinha planos, não que eu não tenho, eu tenho ainda. Alguns são os mesmos e outros mudaram. Mas algo que o Senhor, Ele mudou na minha vida, Ele colocou simplesmente para mim e disse, você almeja isso, é tudo isso, mas não é para essa finalidade que eu estou te colocando esses sonhos no teu coração. É para glorificar ao meu nome acima de todas as coisas. Então não importa qual seja o plano, não importa qual seja o propósito, não importa qual seja o sonho, não importa qual seja o objetivo, seja qual for o plano, ele resultará na glória de Deus através da sua e da minha vida em tudo que nós fizermos. Provérbios 19, 21, abra lá rapidinho. Aleluias. Provérbios capítulo 19, verso 21. Amém? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece na minha e na sua vida é o propósito do Senhor, meu irmão. E o propósito qual é? Nós glorificarmos a Deus através da nossa vida. Existem diversas maneiras de nós glorificarmos a Deus. Existem diversas maneiras. E o ambiente que nós estamos inseridos é onde nós vamos identificar como glorificar a Deus. O Senhor, Ele vai te colocar, eu volto a dizer, o Senhor vai te colocar muitas vezes em um lugar que você não quer. Em uma situação que você não gostaria. Você vai falar, mas meu Deus, por que eu estou vivenciando isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa prova, por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa tribulação? Por que eu estou passando por este cenário todo? A resposta é, para você cumprir o propósito de Deus, para você glorificar a Ele através da sua vida nessa situação. Muitos são os planos, como eu estava dizendo, muitos são os planos. Ah, Renan, agora eu não posso mais sonhar porque o propósito do Senhor é maior que tudo. Ah, Renan, eu não posso ter mais planos, projetos, porque o propósito do Senhor é o que prevalece. Você pode, você deve sonhar. Você deve sonhar, você deve ter sonhos, você deve ter metas, você deve ter objetivos. Mas que você tenha em mente que independente de qual seja a tua vontade, o propósito do Senhor, a vontade dEle é o que vai prevalecer para mim e para a sua vida. E entenda algo, se eu estou alinhado, se eu estou em comunhão, se eu estou com intimidade com Deus, a palavra do Senhor, ela diz também que o Senhor se alegra em satisfazer o desejo do coração dos seus filhos. O Senhor, Ele se alegra em satisfazer o desejo do meu e do seu coração. Então sonhe, mas sonhe alinhado com a vontade do Senhor. Planeje, mas planeje alinhado com a vontade do Senhor. E que seu objetivo final não seja você conquistar o seu sonho, mas que seja através desse sonho, de quando você alcançar esse sonho, de quando você estiver inserido nesse propósito, você possa parar lá e falar, não isso, ah não, eu cheguei, não, eu cheguei, mas o Senhor vai ser glorificado, porque não é porque eu queria estar aqui, mas é porque o Senhor merece ser glorificado e honrado através da minha vida. Aleluias. Meu irmão, não é sobre o ambiente que você está inserido, é sobre você viver o propósito em qualquer lugar que você estiver. E o Senhor, Ele me falou algo enquanto eu meditava para preparar essa palavra ontem. O ambiente que você está inserido, ele é um capacitador / habilitador para você cumprir o seu propósito. O ambiente que você está inserido, ele é um capacitador e um habilitador para você viver o seu propósito. O Senhor, Ele vai te colocar em lugares que você não vai entender, mas se você não passasse por esses lugares, você não ia estar habilitado para glorificar Ele. O Senhor, Ele vai te colocar em situações que você não vai entender, mas o fato dEle te inserir nessas situações vai virar a chavinha na sua mente, no seu coração, e você vai estar habilitado para passar por qualquer coisa, por qualquer situação, glorificando a Ele acima de todas as coisas.
Você vai chegar em lugares porque você queria chegar. Mas quando você chegar lá, você vai parar. Eu queria estar aqui. Mas eu não esperava que seria assim. Não era para isso que eu queria estar aqui. E o Senhor vai ser glorificado através da sua vida e você não vai entender nadinha, irmão. Ou você vai entender tudinho, ó. Eu quero contar uma breve experiência que eu tive a semana passada. Eu não ia nem falar sobre ela, mas está no contexto. Semana passada eu fui num evento, algo profissional, algo que eu estou estudando, que eu estou buscando agregar para mim viver profissionalmente. E eu fui com o objetivo de adquirir aprendizado, network, tudo aquilo profissionalmente falando, você está inserido num ambiente onde as pessoas, algumas já vivem daquilo que você almeja viver. E eu estive inserido nesse ambiente a semana passada, foi uma experiência incrível. Mas quando eu voltei para casa, irmãos, eu vi que tudo aquilo que eu almejava buscar, eu voltei para casa no carro simplesmente com Deus falando: você não foi receber nada, você foi dar. Você não foi adquirir nada, você foi entregar. Por que eu estou dizendo isso? Só para você entender. Nós tivemos um evento onde pessoas palestraram, alguns jovens vieram de outro estado para palestrar, para trazer um conceito. E quando acabou o evento, eles se aproximaram muito de mim, a gente conversando muito. Só que antes de acabar o evento, eu ainda tive o privilégio de meio que interromper a finalização do evento e pedir para orar pela vida deles. E eles ficaram meio assim, estagnados, tipo assim, como assim? Eles não são cristãos, eles são meio, como eu posso dizer, simpatizantes, estão começando a entender da palavra, e o Senhor queimava muito forte no meu coração. O Senhor deu uma palavra para mim trazer para um dos jovens que estava lá. E quando acabou o evento, tudo isso, depois de orar por eles, tudo, um deles me puxou de canto e falou: cara, você é luz. Você é luz. Quando você levantou a mão ali para falar, eu pensei que você ia, sei lá, divulgar teu Instagram, divulgar alguma coisa pra galera te seguir diante de Deus, irmãos. Ele falou isso. Pensei que você ia dividir seu negócio, fazer um beat, que eles falam, nem lembro a palavra que ele falou. Eu falei, nem lembro, nem sei o que é essa palavra aí. Mas não é isso não, um beat, né? Um beat? Um beat, isso, um beat. Eu falei, não, irmão. Não. Eu precisava abençoar a vida de vocês, porque vocês entregaram aquilo que vocês tinham de conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu carrego um propósito. Você consegue entender? Eu carrego um propósito. E eu vou falar pra você, meu irmão, eu me contive pra... Tava numa sala com 30, 40 pessoas, falando, mano, eu não vou levantar a mão pra orar por ninguém aqui não, Jesus. Como assim? Não conheço ninguém. Mas quando o Espírito Santo ele entra, quando você dá lugar pra ele falar, meu irmão, ele age e o propósito dele é cumprido. Eu estou usando isso como exemplo, meu irmão, eu não quero me colocar num pedestal, jamais, meu irmão, mas é para você entender que o nosso propósito, independente do ambiente que nós estamos inseridos, o propósito do Senhor, ele vai se cumprir se nós dermos lugar para ele fazer a vontade dele. Eu fui com um objetivo, eu voltei de lá transformado e muito mais edificado. Se eu tivesse voltado de lá sem conhecimento nenhum daquilo que eu queria, já estava valendo tudo para mim. Já estava valendo tudo para mim. Porque o Senhor, ele me ministrou claramente enquanto eu voltava para casa. Com isso, o propósito de você estar naquele lugar se cumpriu. Eles precisavam dessa palavra. Não era eu que precisava do conhecimento deles. Eles precisavam que eu liberasse essa palavra sobre a vida deles. Eu não sei quando vai surtir efeito, o que mudou na vida deles. Mas algo foi transformado e o propósito, ele foi cumprido. E é para isso que o Senhor, ele chamou eu e você, meu irmão. Foi para nós adentrarmos em ambiente, adentrarmos em lugares, adentrarmos em situações e dar aquilo que nós carregamos. Como eu disse, nós temos pessoas de todas as áreas, falando profissionalmente, falando aqui. Nós temos pessoas de todas as áreas, mas aonde o Senhor, ele te inseriu. Reflita hoje, qual é o meu propósito lá naquele lugar? Qual é o meu propósito lá na minha agência, no banco? Qual é o meu propósito no salão? Qual é o meu propósito no meu emprego? Qual é o meu propósito? Eu já testemunhei aqui que eu fui desligado recentemente do meu último emprego, em novembro. E meu irmão, eu nunca saí tão bem, eu acho que eu saí melhor do que eu entrei. Parece até loucura isso.
Porque eu até testemunhei brevemente aqui, porque quando eu saí do meu emprego, no mesmo dia e no decorrer da semana, foram tantas ligações, tantas mensagens de pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a palavra, mas que elas viravam, escreviam, alguns me ligaram chorando e falavam: Renan, você é um homem de Deus. Deus tem o melhor para você. Está se fechando a porta aqui, mas é impossível algo não dar certo para você, porque você carrega uma luz diferente. Você transformou o tempo que eu trabalhei contigo, foi algo diferenciado. E um virou para mim e falou: você cumpriu o seu propósito. E meu irmão, não tem preço que pague isso. Não tem preço, porque não é sobre nós, é sobre Ele. A minha vida e a sua vida não é sobre o que você é, o que você vai ser e o que você vai fazer. O propósito é Deus ser glorificado através de quem você é, através do que você faz e através da onde você estiver inserido. Colossenses 3:23. Deus, Ele chamou eu e você, meu irmão, para mais do que uma vida comum aqui nessa terra. O Senhor chamou eu e você para mais do que uma vida extraordinária aqui na terra. E quando eu digo uma vida extraordinária, muitos olham pelo contexto do mundo. Uma vida extraordinária, rico, mansões. Tudo isso é bênção, meu irmão. Mas se não tiver tudo isso também, se você estiver cumprindo o propósito de Deus, se aonde você chegar, vidas forem transformadas e Deus for glorificado, essa é a vida extraordinária que Ele quer para mim e para você. A vida extraordinária que o Senhor Ele quer para mim e para você vai muito mais além do que uma profissão, muito mais além do que um hobby, muito mais além do que um lazer, muito mais além do que um círculo social. Vai muito mais além disso. Nós vamos ter profissões, nós vamos ter hobbies, nós vamos ter ciclos sociais diferentes. Mas essa diferença é necessária para que o propósito de Deus, para que Ele seja glorificado pelos 4 cantos dessa terra, meu irmão. Se fosse tudo igual, Deus não ia alcançar todos. Então Deus fez cada um na sua particularidade. Deus fez cada um com a sua essência, com o seu dom, com o seu talento, com o seu chamado. O Senhor fez cada um com a sua essência. Muitas vezes você não entende: por que eu tenho esse jeito? Por que eu sou assim? Porque nessa área eu sou diferenciado, eu não queria ser assim. Meu irmão, Deus te criou assim, para você cumprir o propósito, para que você seja um transformador de ambiente, para que vidas sejam transformadas, para que o nome dEle seja glorificado, através disso que você não entende por que você tem. Por causa desse detalhe que muitas vezes você olha para a sua vida, mas Deus, esse detalhe na minha vida, mas Senhor, por que eu sou assim? Por que eu vivo dessa forma? Meu irmão, Deus vai ser glorificado através disso que você está questionando. Deus, Ele vai ser glorificado através da sua vida. Não tem lógica você ser igual o Renan, não tem lógica você ser igual o bispo, não tem lógica você ser igual o seu irmão que está do seu lado. Nós somos diferentes, mas nós carregamos a mesma essência, nós temos o mesmo propósito. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o meu próximo como a mim mesmo, ser imagem e semelhança de Cristo nessa terra e glorificar a Ele com a minha vida, com tudo que eu fizer. Se questione toda vez que você estiver inserido em algum lugar, em algum ambiente: Senhor, eu estou te glorificando? A minha vida está glorificando a Ti nesse lugar? Minha maneira de pensar está glorificando ao Senhor? A minha maneira de agir, as minhas atitudes está glorificando ao Senhor? Enquanto eu preparava essa palavra, eu lembrei de algo que a pastora Érica disse para mim, um pouco antes de eu ser desligado do meu último emprego, do banco. Eu estava, só para você entender o contexto, minha agência fechou, eu estava para lá e para cá voando, me mandaram lá para Itanhaém. Falei: ô Jesus. A gente estava ali numa reunião ali atrás, a pastora Érica virou para mim, a gente conversando sobre isso, e ela falou: filho,
Identifica logo qual é o propósito de Deus para a tua vida naquele lugar. Cumpre logo para você voltar para cá. E eu nem lembrava disso, irmão. Eu lembrei quando eu estudava essa palavra. E é sobre isso. Você vai ser enviado para lugares. Você vai ser enviado para lugares distantes ou para lugares perto. Qual é o propósito de Deus de você estar sendo inserido naquele lugar? Entenda, nada é por acaso. Não existe coincidência no reino de Deus. Não existe coincidência no reino de Deus. Existe a vontade soberana de Deus e um propósito a ser cumprido através da sua vida. Através da minha e da sua vida. Colossenses 3:23. Pois tudo quanto fizer, faça de todo o coração, como para Deus e não para homens. Pois tudo quando fizer, faça de todo o coração, como para Deus e não para homens. Meu irmão, essa palavra é sobre você fazer o que precisa ser feito, mas sem nunca deixar de cumprir o propósito, que é fazer em amor a Deus e agradá-lo em tudo o que você fizer. Pois tudo quando fizerdes, faça como para Deus e não para os homens. Então agora eu não vou fazer mais nada para o meu irmão. Não, você vai continuar fazendo tudo que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. Mas quando eu fizer, eu não estou fazendo para agradar homens, eu não estou fazendo porque eu preciso fazer ali. Não sei se você vai conseguir entender isso, mas eu estou fazendo, e através disso que eu estou fazendo, eu preciso agradar a Deus. Pois tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para Deus. Como eu vou fazer tudo de coração para Deus? Agradando a Deus. O que eu estou fazendo está agradando a Deus? O que eu estou fazendo está agradando, está sendo da vontade de Deus? Meu irmão, faz o que tem que ser feito. Sonha, tenha projetos, continua, acelera. Aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que você tem de plano, tem de meta, que você tem de entendimento de uma vida com Deus, de uma vida ministerial, de caminhar com o Senhor, de vida profissional, de vida emocional. Continua, segue em frente, mas tenha em mente, eu estou agradando a Deus com este propósito? Eu estou agradando a Deus com este meu sonho, com esta minha vontade, com este meu desejo? Eu estou agradando ao Senhor através das minhas atitudes? Se não tiver, meu irmão, ajusta a rota. Se não tiver, ajusta a rota e respeita a vontade do Senhor para a sua vida. Respeita o processo. Nós temos um processo para seguir, nós temos um processo para vivenciar. Respeita o processo de Deus para mim e para a sua vida. Respeita o processo que o Senhor Ele te inseriu. Você não precisa entender, meu irmão, você só precisa viver e respeitar. Você não precisa entender, só precisa vivenciar e obedecer. E eu tenho certeza que no final das contas, Deus vai ser glorificado através da sua vida. É impossível você estar alinhado, estar inserido no centro da vontade de Deus. É impossível você estar fazendo tudo agradando a Deus. É impossível você estar fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, servindo em amor a Deus, e o nome dele não ser glorificado, meu irmão. É impossível. É impossível. É impossível. Muitos são os planos, mas o propósito do Senhor, ele prevalece. E eu tô aqui nessa noite para te dizer, o propósito dele vai prevalecer sobre a sua vida. Não é o meu sonho, não é o seu sonho que vai prevalecer, é o propósito dele. Mas entenda, se eu estiver alinhado com o propósito dele, ele se alegra em satisfazer os desejos do meu coração. Então automaticamente o meu sonho, alinhado com o propósito dele, vai se cumprir também e ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado através do seu sonho, através da sua vida, meu irmão. Mas tenha em mente, como eu disse no começo, não é uma palavra mirabolante, meu irmão, algo estrondoso. Mas o evangelho é algo simples. É simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o meu propósito? Pregar, ir, viajar, ensinar? Não, meu irmão. Se preocupa em amar a Deus acima de todas as coisas. Se preocupa em amar o seu próximo como a você mesmo. Se preocupa em ser imagem e semelhança do Senhor nessa terra. Que o resto você vai ver. Sabe quando aquelas engrenagens, filme e desenho, pega e encaixa? A engrenagem vai encaixar.
E as coisas vão acontecer tão naturalmente, tão simples, que você vai parar, como eu tenho parado e olhado para a minha vida. Mas é tão simples assim? E eu tentando inventar tanta coisa? Mas estava debaixo do meu nariz e... Ah, não, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou ser aquilo. Não, eu vou. Meu irmão, a gente não vai nada, a gente só vai adorar a Deus. A gente só vai glorificar Ele através da nossa vida. Nós somos transformadores de ambiente. Nós somos transformadores de gerações. Nós somos povo santo, geração eleita, sacerdócio real nessa terra, meu irmão. Deus te escolheu para transformar ambiente, para transformar gerações. Nós tivemos uma conversa essa semana. Alguns homens estavam reunidos conversando e nós entramos no assunto. Muitas pessoas falando da nossa geração. O que vai ser da geração? A geração está destruída, a geração isso, a geração aquilo. Meu irmão, a geração vai ser consequência daquilo que eu e você ser. Porque a próxima geração, ela é resultado do que eu e você estamos sendo nessa terra. Se eu e você armarmos ao nosso próximo, cumprimos o propósito de glorificar a Deus, por gerações e gerações, Deus vai continuar sendo glorificado e exaltado. Nós vemos nessa terra, eu não vou nem dizer na palavra, nós vemos nessa terra muitos homens de Deus levantados que estão impactando a nossa geração. Homens que nós nos espelhamos, que nós seguimos, acompanhamos, porque eles trazem luz nessa terra, eles cumprem um propósito. Quem serão os próximos? É eu e você, meu irmão. É eu e você, nós seremos os próximos. Mas para isso, eu preciso estar vivendo um propósito. Eu preciso estar vivendo um propósito. Eu preciso estar ensinando a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela ficar velha na próxima geração, ela não venha se desviar dele. Se você está aqui hoje, alguém viveu o propósito para você estar aqui hoje. Se você está aqui sentado nessa cadeira, desfrutando de uma palavra na presença do Senhor, alguém amou a Deus acima de todas as coisas. Alguém amou a sua vida como a si mesmo. Alguém olhou para você e te amou tanto, assim como Cristo amou a igreja. Olhou para você, cara, mas eu amo a vida desse cara, ele precisa vivenciar isso. Ele precisa ter isso que eu tenho, ele precisa carregar isso ele precisa conhecer. E te amou, como diz a palavra. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas. E é para isso que Deus te chamou. Sabe esse ambiente que você está inserido, que você estava se questionando essa semana? O que eu estou fazendo aqui? Agora você sabe. Sabe aquela pessoa que gruda em você ali, você fica, sai do meu pé, sai, não dá mais. Você não cumpriu o seu propósito na vida dela ainda. Você está entendendo? Você não cumpriu o seu propósito. E enquanto você não cumprir o propósito, não vai sair, meu irmão, não adianta. Não vai sair. Não vai sair. Porque você é uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Chega de uma vida normal. Chega de nascer, viver e morrer. Chega, meu irmão. Chega. Fala pra você mesmo assim, chega, dá um basta. Dá um basta. Eu tenho virado para mim, eu tenho falado, Deus, eu não quero mais uma vida comum. Não quero mais. Nós temos um propósito para seguir. Deus colocou algo em mim e você, não é para reter, não é para guardar não, meu irmão. Tem alguém passando aquela porta ali para fora que precisa do que você carrega. Tem alguém atravessando a rua ali que precisa do que você carrega. Que precisa daquilo que você tem. Você tem. Por que você não vai dar? Por que você não vai cumprir o propósito? Por que você não vai deixar Deus ser glorificado através da sua vida? A igreja Arana Kennedy veio para a comunidade, para o bairro. Qual é o propósito, bispo? É glorificar o Senhor neste bairro, alcançar vizinhos, alcançar o bairro todo. Entenda, como eu disse, tudo tem um propósito. E ele aponta para o mesmo propósito. Não é sobre eu, não é sobre você, não é sobre o que fazemos, não é sobre o que nós somos, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre nós glorificarmos a Deus. Se você não estiver glorificando a Deus através da sua vida, você não está cumprindo o seu propósito nessa terra, meu irmão. Você foi chamado para muito
muito mais além do que nascer, viver e morrer. Você foi chamado para muito mais além. Vou para o culto no domingo, vou ter minha semana, vou para Casa Viva na quinta, vou ter o restinho da semana, vou ter o culto no domingo. E ficar repetindo esse ciclo vicioso. Domingo culto, segunda, terça e quarta uma vida normal, quinta Casa Viva, bênção. Sexta, sábado, uma vida normal, tudo bem. Domingo culto. Até quando? Até quando? Glorificar o Senhor vai além do que eu levantar aqui no domingo e adorar Ele com as minhas mãos levantadas. É no meu dia a dia, eu ser quem eu preciso ser, eu fazer o que precisa ser feito para cumprir o propósito de Deus para minha vida aqui nessa terra. Vidas dependem do propósito que você carrega. Vidas dependem daquilo que você e eu nós temos. O amor de Deus. Muitos ainda não compreenderam, muitos não têm esse privilégio. Eu e você nós temos. Sonhe. Planeje. Esse sonho que Deus colocou no teu coração, você vai vivenciar. Mas entenda, não é para você chegar lá, eu conseguir. Não. É para quando você chegar lá, você olhar ao seu redor e você poder parar e ver assim, eles precisavam que eu estivesse aqui. Eu precisava ter conquistado isso, para que eles entendessem que existe um Deus que cura, que transforma, que liberta, que salva e que restaura. Deus não é um Deus que cumpre sonhos somente para nos, como eu posso colocar, para que nós venhamos alcançar algo material. Muitas vezes nós vamos ter sonho de conquistar algo, e nós vamos conquistar aquele bem material, algo palpável. Só que o propósito daquele sonho, você vai estar achando que era para conquistar aquilo. Mas quando você conquistar, você vai falar, ué, não tem graça eu conquistar isso aqui. Aí você vai entender que o propósito estava nos bastidores de tudo isso. Em tudo aquilo que Deus fez no processo que você caminhou até você chegar lá. Enquanto você caminhava, Deus estava sendo glorificado. E você não estava vendo, porque você estava lá. Enquanto você caminhava, Deus estava sendo glorificado. E por alguns momentos vai passar batido, vai passar despercebido. Mas quando você parar e entender que é o que Deus tem feito comigo, você vai parar, você vai olhar, não, agora eu entendo. E aí a rota vai ser ajustada. Teus sonhos, seus projetos, você vai continuar sonhando. Você vai sonhar até mais alto. Só que você não vai ter mais interesse nenhum no seu sonho, no seu projeto. Você vai ter interesse em você conquistar. Para glorificar o nome de Deus. Você conquistar vidas para Deus. E você vai se colocar numa situação que você vai dizer, Deus, este é meu sonho, é meu propósito, eu quero vivenciar isso. Mas Deus, se eu não vivenciar, não tem problema, que o seu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Que a sua vontade, que a minha vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Mas se ela não tiver, que se cumpra a vontade e o propósito de Deus através da minha e da sua vida. Que o seu sonho esteja alinhado com a vontade de Deus. Mas se por algum motivo não tiver alinhado com o sonho de Deus para a sua vida, que se cumpra o sonho de Deus para a sua vida. Essa tem sido uma oração matinal minha. Pai, que seja feita a tua... Não, Senhor, que os meus sonhos, que as minhas vontades estejam alinhadas com a sua vontade. Mas se porventura não estiver, que prevaleça a sua vontade. O coração do homem é enganoso. Então vai ter momentos que nós vamos nos enganar. Nós vamos nos enganar. Nós vamos ter sonho que nós vamos falar, não, esse sonho é de Deus. Deus colocou no meu coração. Mas não foi, meu irmão. O coração do homem é enganoso. Só que você não vai ter problema nenhum em parar e dizer, Deus, este era meu sonho. Mas hoje eu identifico que não é mais. Que se cumpra a tua vontade sobre a minha vida. Que eu seja inserido aonde o Senhor quer me inserir. Seja num ambiente de paz ou seja num ambiente de guerra. Porque tanto no ambiente de paz, de alegria, quanto no ambiente de guerra e de tristeza, o resultado final vai ser sempre o mesmo. Deus vai ser glorificado através da minha vida e da sua vida.
Amém? É uma palavra simples, meu irmão. É uma palavra simples e objetiva. Porque eu quero que você tenha essa visão e esse entendimento hoje. O Evangelho, o Reino de Deus, ele é simples. A gente tenta inventar muito. A gente tenta ter muita ideia mirabolante, assim, algo estrondoso. E a gente acha que a gente só vai viver a vontade de Deus e cumprir o propósito se eu estiver vivendo algo que está chamando a atenção de todos, que está desbravando. Não, meu irmão. A vontade de Deus, ela vai se cumprir na simplicidade também. Em você amando aquela pessoa que fica no seu pé ali, que não larga, como eu disse. Você amando ele ali de todo o seu coração. Você chegando no ambiente, a pessoa ter diversas pessoas para conversar. Mas chegar em você: ô Dani, você pode orar por mim que eu tô com uma dor de cabeça hoje? Aí você pode olhar e pode falar: meu, algo simples, uma oração por uma dor de cabeça. Você não sabe o poder que isso tem no reino dos céus, meu irmão. Você não sabe, porque isso as pessoas estão reconhecendo. Não o Asaf, o Renan, o Reina, não está reconhecendo isso, mas está reconhecendo o Deus que está por detrás, que carrega e que sustenta. Quantas pessoas, Reina, não te pediram uma oração lá já no salão? Quantas? Dá para contar? Tudo cristão, tudo crente. Você entende, meu irmão? As pessoas são atraídas, não por você, mas por aquilo que você carrega. Pela maneira que você se porta, por quem você é. Porque a partir do momento que você ama a Deus acima de todas as coisas, a partir do momento que você se preocupa só em amar a Ele, tudo em volta, tudo corresponde para glorificar o Senhor. Se coloque de pé já. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? O nosso propósito nessa terra é revelar a glória de Deus às pessoas. Preste atenção, escute isso enquanto você se coloca de pé. O nosso propósito nesta terra é revelar a glória de Deus às pessoas. As pessoas devem ver Cristo em nós, pelo nosso procedimento, pelas nossas atitudes e na nossa santidade. Nós devemos parar de pensar somente em nós mesmos e de alguma forma ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Desta maneira estaremos cumprindo o propósito de Deus na nossa geração. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao seu próximo como você se ama. Ah, Renan, mas eu não me amo. Vamos voltar ao ciclo, ama a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu me amo, eu sou imagem e semelhança dele, meu irmão. Se eu amo a Deus, eu amo a vida que Deus me deu, porque eu sou imagem e semelhança dele. Se eu amo a Deus, eu amo o propósito que Ele colocou na minha vida. Viva o propósito. Viva o propósito. O propósito, ele vai ter diversas ramificações, se é que eu posso dizer assim. Talvez você vai ser um pregador, talvez você vai ser um evangelista, talvez você vai ser um excelente profissional na sua área que você vai se destacar para alcançar outros. Vai ter diversas ramificações, diversas, mas a essência, a base, está na simplicidade de eu amar a Deus acima de todas as coisas. Está na simplicidade de eu amar ao meu próximo, de eu cumprir o propósito de aonde eu chegar, o que eu fizer, aonde eu for inserido, Deus vai ser glorificado. As pessoas no seu trabalho vão começar a se aproximar de você, a querer estar mais perto de você. E você vai poder dar uma palavra àquilo que você carrega. Você está cumprindo o seu propósito. Muitas vezes você não vai estar com o microfone na mão. Muitas vezes você não vai estar na África, na Angola, num outro país.
Muitas vezes você não vai estar em outra nação, numa viagem missionária. Muitas vezes você não vai estar num departamento infantil. Muitas vezes você não vai estar numa introdução em departamentos. Eu creio que Deus te chamou para estar sim inserido em todos. Mas se você não está hoje ainda, entenda, você está cumprindo e precisa cumprir o seu propósito aonde Deus te colocou. Você vai cumprir o seu propósito no seu ambiente de trabalho. Você vai cumprir o seu propósito aonde Deus te inseriu. Pessoas vão começar a se aproximar de você através daquilo que você carrega. Pessoas vão começar a te pedir oração, te pedir uma palavra, porque você carrega algo. Entenda, chega de uma vida comum nessa terra. Chega de viver, de nascer, viver e morrer. É tempo de nós nascermos, vivermos, transformarmos, gerarmos e ter uma vida interna com Jesus, porque nós não vamos morrer. A nossa vida apenas começou. Entenda, a sua vida ela não tem fim. Ela não tem fim. Nós nascemos, nós somos gerados, nós somos criados, nós vamos cumprir o propósito nessa terra, mas quando acabar o propósito aqui, nós continuaremos cumprindo o propósito, que é estarmos junto aos anjos, adorando ao Senhor, dizendo eternamente, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você entende isso? É lindo como o Espírito Santo fala, meu irmão. Você começa o seu propósito aqui, adorando a Ele, com a sua vida aqui, nessa terra. Ele sendo glorificado através da sua vida aqui. Mas se nós formos olharmos para a palavra, Maranata, a hora vem. Ele vai voltar. Ele vai nos buscar. Nós estaremos eternamente com Ele. Fazendo o quê? Adorando e glorificando a Ele. No final, tudo vai apontar para nós adorarmos e glorificarmos a Deus. Não precisamos esperar chegar lá, porque nós só chegaremos lá se nós cumprirmos aqui. Nós só chegaremos lá se nós cumprirmos aqui o propósito do Senhor. Viva o propósito. Feche seus olhos por um momento, curve sua cabeça. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Faça uma autoanálise da sua vida. Peça para o Espírito Santo Ele te sondar e trazer o entendimento. E eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Se você entrou aqui nessa noite os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga outro amor, quero de volta o que sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Por você que entrou aqui nessa noite
E você entrou com esse pensamento, você entrou nesse lugar. A minha vida não tem propósito, a minha vida não tem sentido. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Você que identificava que a sua vida ela não tinha um propósito, não tinha sentido. Você que porventura talvez nunca entregou a sua vida para Jesus. Você que ainda não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Hoje você conheceu o propósito. O propósito tem nome, é Jesus. A resposta que você precisava tem nome, é Jesus Cristo. E a sua vida tem propósito, sim. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, ou se porventura você passou a viver uma vida sem propósito, você já reconheceu, um dia você entregou a sua vida para Jesus, você reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador, mas porventura no meio da caminhada, no meio do seu trilhar, a sua vida perdeu completamente o propósito, o rumo, e você passou a vagar por essa terra, você passou somente a viver por essa terra. O Senhor, Ele te avistou hoje vagando por essa terra. O Senhor, Ele te avistou vagando e caminhando por essa terra. E eu posso ver o Senhor dessa maneira assim, ó, só esticando a mão. Vem, volta pro propósito. Vem, volta pro caminho. Se você se sente numa dessas situações, o louvor vai continuar tocando. Que você saia do seu lugar e venha aqui na frente para que os nossos líderes, os pastores, nós possamos orar pela sua vida. Não deixa passar não, meu irmão. A sua vida tem valor e você tem um propósito para cumprir nessa terra. A sua vida é importante. Vidas precisam da sua vida do jeito que você é. Vidas precisam ser alcançadas através do propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.